Olá, que bom ter você por aqui mais uma vez para podermos iniciar os trabalhos desse dia. Eu sou a professora Késia, fique comigo porque a nossa aula de língua portuguesa já vai começar. Muito bem, olha só, a aula hoje de português. Vai ser uma aula muito divertida, você pode ter certeza, porque eu preparei uma aula bem legal para você, ó, e cheinha de coisas novas para você aprender, tá bom? Então, hoje nós vamos estar vendo nessa aula elementos que compõem o gênero textual História em Versos. Bom, começamos os trabalhos desse gênero textual e nós vamos continuar para você poder aí aprender ainda mais através do gênero História em Versos. E o que você vai precisar para a aula de hoje? Presta atenção: o seu livro de língua portuguesa, o caderno de português, lápis de escrita e borracha. Então, pausa o vídeo aí, organize esse material e aí, quando você estiver com tudo organizado, você volta, dá play e aí a gente continua. Muito bem. Já está com tudo organizado? Que bom! Pois bem, a prof quer que você abra o seu livro na página 34, beleza? Procura aí a página 34. Nós já vimos essa história. Beleza? Você leu comigo, eu li para você. A prof pediu para que você fizesse também treino em casa da leitura dessa história, desse texto. E eu vou pedir para que novamente você me acompanhe. Eu vou ler de novo esse texto. Porque a prof precisa, né, de que você relembre aí esse texto para a gente poder fazer então as atividades e pensar em algumas coisas hoje, tá bom? Então, achou? Aí o texto História em Versos, cujo título é Orquestra. Acompanhe com a prof. Os sapos cantam até tarde. Alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo. Vamos, parem de cantar. Ora, ora, Dona Aranha. Já montamos toda a orquestra. É noite de lua cheia. Não vê que estamos em festa? Dona Aranha, aborrecida, vai chamar a centopeia. Ela vem e vê que a briga não é coisa muito séria. Dona Aranha, muito brava, vai chamar o seu vizinho. Vem o grilo, vê a orquestra e vai saindo de mansinho. Dona Aranha, irritada, vai chamar Dona Minhoca. Ela escuta e não diz nada, não quer saber de fofoca. Dona Aranha, emburrada, vai chamar o carrapato. Ele vem, dá meia volta, mas não quer pagar o pato. E o show segue a noite inteira. Não há o que faça parar, nem aplauso ou charadeira. Não adianta tentar. De manhã, a orquestra para e os sapos começam a sair. Mas Dona Aranha, coitada, não consegue mais dormir. Esse é o texto que estamos trabalhando e hoje eu quero trabalhar com você três elementos, tá? Que compõem uma história. Toda história em versos precisa ter esses três elementos, tá bom? Que são eles. A prof vai colocar aqui. Eu quero que você apenas veja, tá bom? Aí na tela, porque depois eu vou colocar para você copiar no seu caderno, mas por enquanto, presta apenas atenção, tá bom? No que a prof vai colocar aqui. O primeiro elemento que eu quero abordar com você é esse elemento aqui, ó, personagem.
Personagem que tem na história são os seres que atuam na história, são seres atuantes da história, tá bom? Nesse texto aqui, vamos ver quais são os seres atuantes na história. Então vamos lá, quero que você me ajude. Olha, nós temos logo aqui na primeira estrofe, ó, nós temos os sapos, que inclusive são eles que começam a festança, né? Com a sua orquestra aí. Então, os sapos, eles atuam na história. Então, nós temos aqui os sapos como personagens, certo? Vamos, tem mais seres que aparecem nessa história. Vamos ver, olha. Na segunda estrofe, tem alguém aqui que chega reclamando. Quem é que fica brava que só com a festança dos sapos? Ah, a Dona Aranha. Então, nós também temos um outro personagem aqui, que é a aranha. É um ser também que atua na história. O tempo todo tá ali, Dona Aranha reclamando, chamando alguém, né? Atuando na história. Agora vamos ver aqui, olha, na terceira estrofe, a Dona Aranha chama um outro bicho que também atua na história. Ela chama quem? A centopeia. Então, nós temos aqui também que a centopeia é um personagem, certo? Depois, na quarta estrofe, a Dona Aranha chama um outro ser, né? Um outro bicho que atua na história. Quem é? Ah, o grilo. Então, o grilo também é um personagem que atua na história. Na quinta estrofe, nós vamos ter um outro ser que atua na história, chamada lá por Dona Aranha. Quem é? A minhoca. A minhoca também é um personagem que aparece nesse texto. Beleza? E aqui na sexta estrofe, nós vamos também ter um outro ser que aparece atuando na história. Quem é? O carrapato. Então, você percebe que na história nós podemos ter um personagem ou vários personagens. Nesse caso aqui, nessa história, nós temos 6 personagens. Tem histórias que às vezes aparece um ou dois personagens, não importa a questão da quantidade, pode aparecer poucos personagens, podem aparecer muitos personagens, mas o personagem, ele tem a característica de estar atuando ali na história, tá bom? Um outro elemento que eu quero chamar a sua atenção é para esse elemento chamado tempo. Toda história também acontece num determinado tempo. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de dia, não é? Então, vai aparecer ali em que tempo está acontecendo aquela história. Nesse texto aqui da orquestra, a gente percebe pela leitura o tempo em que essa história acontece. Ela acontece bem aqui, ó. Você vai ver na segunda estrofe, quando os sapos falam assim, ó, é noite de lua cheia. E aqui na sétima estrofe, nós também temos assim, ó, e o show segue a noite inteira. Então, em que tempo que essa história acontece? Ah, durante a noite, certo? A noite de lua cheia, durante toda a noite. É o tempo em que essa história acontece. E o terceiro elemento que eu quero mostrar para você é esse elemento aqui, ó, lugar. Toda história acontece num determinado local, num determinado lugar. Essa história aqui da orquestra dos sapos não aparece assim explícito. Você não acha ali no texto uma palavra falando que é tal lugar.
Mas pelo contexto da história, que tem bichos, né? Sapo, isso e aquilo, aquele monte de bicho, você deduz que esse local é o quê? Pode ser uma floresta, certo? Pode ser também um lago, né? Pode ser um jardim, algo, um local em que a gente sabe que os bichos vivem, tá? Então, veja bem, três elementos muito importantes que você precisa lembrar sempre que você vai ler uma história e você vai encontrar são os personagens, o tempo em que se passa a história e o lugar em que se passa a história. Então, para você não esquecer, tá bom? E você poder fazer as suas revisões, agora eu quero que você pegue o seu caderno de língua portuguesa e você vai fazer, tá bom? Esse registro no seu caderno, tá bom? Então coloca aí o cabeçalho bonitinho com a data de hoje e aí você vai escrever no seu caderno sobre esses elementos, o que nós acabamos de ver, tá bom? Os principais elementos que compõem uma história são os personagens, e aí você vai colocar o que são os personagens. Quando você terminar de escrever personagens, eu quero que você salte uma linha, porque às vezes se você colocar tudo, né, uma linha embaixo da outra, pode ficar tumultuado e isso não fica legal na hora de você fazer as suas revisões. Então, salte uma linha, tá bom? E aí, no próximo slide, vai ter um outro elemento falando sobre o lugar, e aí você salte de novo outra linha para escrever o outro elemento tempo, beleza? Então, olha, vou deixar aqui, você dá pause, escreva o primeiro slide e aí dá play para você ir para o segundo slide, tá bom? Então, pause aí agora. Muito bem, você fez a escrita do primeiro slide, esse é o segundo slide para você continuar o registro aí no seu caderno, tá bom? E aí você dá pause e depois dá play para a gente poder se despedir. Bem, meu querido, eu espero que você tenha feito aí bem legal, bonito o seu registro para você poder fazer as revisões, porque precisa, tá bom? Ó, deixar isso aqui bem dentro da sua cabecinha, esses três elementos que acontecem na história: personagens, tempo e lugar. Um beijo para você e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!